Tá fazendo. Hoje não, professora, eu já estou só olhando aqui para fazer. Só Fazer observando, né, amanhã. Bia? Tá bom. Particularmente, eu gosto muito de focaccia e eu gosto muito de comer pão quando eu vou comer qualquer coisa que tenha molho. Então, tipo, se eu vou comer uma carne que tem molho, um macarrão que tem molho, quando não é pão, é torrada, eu adoro. Gosto muito, tá? E ela vai dura. É assim, fora a gordura, a gente não tem mais muita unção, né? A gordura e a água, a gente só tem isso. E aí, às vezes você pensa, não, vai dar certo, não. Dá, gente, agora só que não tem. Aí, como eu disse a vocês, vocês podem pegar um pouco d'água, mas só para umidificar só os dedinhos. Não pode botar mais água, não, tá? Só para ir facilitando. Se colocar água, você arrisca perder um pouco da massa, não fica tão legal. Então a gente vai sovar até a massa ficar lisa. Ela não gruda, tá na mesa. Por isso que é legal a gente fazer a mistura da água com o trigo ainda dentro do bol ou de uma vasilha. Porque aí na mesa ela não vai grudar, tá? Não gruda de jeito nenhum. Vocês vão perceber que ela mesa fica bem fininha. Quem puder tirar um print para mim, quem é que pode fazer isso para mim? Ficar tirando print. Eu agradeço muito. Preciso de um auxiliar hoje. Tirar os meus prints. Se por acaso você for diluir fermento, certo? Cuidar para não deixar, porque fermento, e você para diluir, você precisa diluir bem direitinho, senão ele fica grominho e não sai, viu? Depois que ele fica úmido, ele não sai. É duro. É grudento.
Tá dando pra ver direitinho, gente? Estamos tá meio longe, né? Pra melhor. Aí, para essa massa, a gente precisa mais de alecrim, sal, certo? Sal seria sal grosso. Eu, particularmente, estou sem sal grosso. Eu vou ter que usar sal refinado, mas efetivamente sal grosso. E azeite no final, tá? A gente colocar ela para assar. Aí a gente vai sovar ela até que ela fique uma massa bem lisinha, certo? Homogênea. Ai, gente, como tá quente aqui no almoço. E fazendo esse processo, hein? Tem uma massa que ela é pesada, tá, gente? Então, assim, os braços descansam. Pode fazer esse processo que eu tô fazendo. Eu faço isso porque às vezes eu não tenho força, a massa é pesada. Aí você pode ir dando uma abertura e tirando, amassando pedaços dela, para você não amassar o bolo, porque às vezes o bolo fica pesado, certo? Nem todo mundo tem. E aí depois junta, tá? Não tem força, eu tô fazendo isso. Eita, mandou. Então eu botei só um minuto. Professora, boa noite. Oi, boa noite. Aqui é a Stephanie que está falando. Eu não entendi direito, a senhora falou. Eu já ia lhe perguntar sobre o rolo, né? Se a gente pode utilizar o rolo nessa massa. E eu não entendi direito o que a senhora falou. A senhora falou sobre ele, sobre o rolo. Repete de novo, que deu uma cortada. Você bateu, bateria alguma coisa aí que deu cortada, eu não entendi. Eu já ia lhe perguntar sobre o rolo, né? Sobre a utilização do Não rolo. precisa de rolo. Para essa massa, não. Para essa massa, você não precisa de rolo. Porque ela é uma massa que ela vai ser mais grossa, mais densa, e que você vai abrir com a mão mesmo, dando meio que furinhos nela, tá? Então você não precisa de rolo.
Tá, nem para poder ver se tem que ser na mão mesmo, né? Porque ela é É bem porque é pesada. sovar. O que você tem que fazer é sovar, entendeu? Ah, Então, tá. é esse processo mesmo. É como eu disse, você pode optar. Quando a pessoa tem muita força, fazer com a massa inteira, assim, inteira, né? Juntando a massa e empurrando. Juntando a massa e empurrando. Quando você não tem esse pique todo, você pode fazer o seguinte: vai lá, dá uma chatadinha e você vai esfregando essa partezinha aqui da mão, ó, tá? Aqui, ó, nesse processo assim, ó, tem que ir puxando a massa e vai fazendo toda a massa, tá? E aí, porque fica mais leve, né? Você bota menos força do que se você for fazer na massa inteira, tá? Boa noite, Érica. Oi, boa noite. Aqui é a Rosiane. Érica, e assim, essa massa, será que dá para fazer ela naquela batedeira não, naquela panificadora? Que ela bate o pão? Porque eu não Pode, posso. mas aí você tem isso. Poder pode, mas aí qual é o cuidado? Aquela batedeira, às vezes, ela deixa cantos sem bater, certo? Às vezes pela Uhum, quantidade, né? Você sabe uhum. que quando tem pouca quantidade, ela tende a fazer isso, jogar a massa para um lado e para o outro. Mas se ela estiver batendo direitinho, pode bater na panificadora, viu? Ah, ok, obrigada. Eu tenho, né, a minha batedeira, mas a minha batedeira daquele jeito, ela termina que massas assim mais densas, ela fica meio que jogando para um canto e para o outro. E aí não fica tão legal. E aí, lembrando, essa daqui é uma massa bem, bem densa, tá? Então toma cuidado para também não quebrar teu equipamento. Sovar, lembra, sovar até ficar lisinho, certo? Sovou, aí a gente vai fazer o processo de guardar a massa. Vai juntar a massa. Eita, depois que é só aqui que a remoto corre, aí a remoto corre também, não sei de onde foi. Você vai pegar o bowl, certo? É botar aqui no bowl e aí vai fazer o mesmo processo. Deixa eu ver como é que tá a outra. Ó, a minha ainda tá com metade do tempo, tá? Tá com metade do tempo. Pega aqui. Ela tá crescendo, vou ter que usar o pano. Vou molhar de novo, tá assim. Quando tá assim quentão, o pano pode secar demais, tá, gente? Então, deixa o pano úmido, o pano tem que estar úmido. Não é estocado não, tá? Úmido, certo? Foi 1 hora. A gente vai sair de mais 1 hora para poder chegar nele. E esse outro aqui a gente vai colocar para
para crescer. Eita, só que eu lembrei que vou precisar desse bowl aqui. Deixa eu ver. A outra vasilha. Aqui. Essa vasilha, vou precisar desse bowl. Paninho úmido. Também a gente vai deixar crescer. Vou lavar aqui que eu vou precisar disso aqui para esse gato. Sei vocês, mas aqui tá muito quente. Vou pegar água aqui para eu beber. Para o risoto, a gente vai precisar de vinho branco, certo? Vinho branco. Vamos precisar de... Espera só um minuto. Tá falando lá. Pronto, aí agora a gente vai começar o processo do risoto. Hoje vocês vão ver que as preparações, elas, com exceção da focaccia, que ela demora bastante, né, que é 2h30 a focaccia, além do período de sobra, tá? Só de descanso 2h30. E aí, mas as outras produções são bem fáceis, né? Então a gente vai fazer o risoto. A gente vai fazer o risoto. O risoto vai ser, como eu disse, o risoto de filé mignon com fungo. Você pode também estar tirando o filé mignon, ou fungo também, mas o fungo é o mais marcante, vamos dizer assim, na tua receita. Então, ele é filé mignon com fungo. Ele vai levar azeite, certo? Vai levar azeite, tanto para a gente refogar, como para a gente poder dar uma dourada no filé mignon. Arroz arbóreo, 125 gramas. O arroz arbóreo pode ser substituído pelo canarole, tá? Que são os dois que mais você vai encontrar. Cebola, e aí você vai usando meia cebola. Vinho branco vai ser de 25 ml. 25 ml. Fundo de carne, que é o caldo de carne, tá certo? Que aí você já tem previamente. Lembra quando a gente teve a aula de habilidades? Pronto. A aula de habilidades, a gente fez aula de habilidades. Esse aqui. A aula de habilidades. Lá na aula de habilidades, a gente fez o caldo. Aqui eu tenho, não é picolé de chocolate, tá? Isso aqui é o caldo. O caldo está colado com o picolé, tá? Desse jeito aqui,
Ele fica fácil de usar porque, para tirar do saquinho, só você quebra no meio e ele sai de saquinho muito facilmente. E aí você tem uma quantidade que dá para você estar reutilizando e é fácil de derreter quando está assim, nessa quantidade, tá? Não recomendo que guarde caldo em grandes quantidades. Guardem sempre em saquinhos menores, tira 2, 3, e guardem assim. Muito útil, tá? No dia a dia. Eu tenho aqui os caldos, ó, caldo de frango que eu fiz, né? Caldo de frango, caldo de carne, tem inclusive caldo de camarão, tá? Só recomendo porque, no caso do caldo de legumes, não há necessidade da gente fazer previamente, porque o caldo de legumes você faz em 5 minutinhos de fervura, tá? Então não há essa necessidade. Mas para esses outros caldos, é importante. Oi? O caldo, ele pode ficar no freezer até quanto tempo? Olha, geralmente eu uso, se você não descongelar o freezer, ele não perder temperatura, tá? Ele fica ali 30 dias legal, não muda não, tá? Mas eu recomendo, ele não pode ser descongelado, você não pode estar tirando, por isso que ele tem que ser exatamente a quantidade que você possa retirar naquele momento, utilizar e pronto. Descongelou, não recongele, descarta, tá certo? E aí, quando você vai utilizar, você aquece, você ferve ele, tá? Para fazer a utilização, que geralmente a gente faz isso. Ou, às vezes, nem precisa. Por exemplo, eu vou fazer uma carne guisada, no lugar de colocar água fria, eu coloco já o caldinho no geladinho, não tem problema. Ele vai derreter aos poucos e você faz, tá? Então, todas as preparações eu já deixo assim. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar para vocês. Sim, quanto ao risoto, o fungo sec, tá? É um tipo de cogumelo que é utilizado seco, certo? Porém, tem lugares que nem todo lugar acha. No meu caso específico, o fungo sec é mais fácil de manutenção, né? Não estraga. Então, eu passo muito tempo, basta você ter um armazenamento que não leve calor, não leve sol e bem vedado. Ele passa bastante tempo, tá? Esse meu tem bastante tempo, ele sequinho. Certo? E aí, tipo, eu botei 10 gramas, ele rende bastante. E a água dele, ó, a água que você bota para ele amaciar, você pode estar usando, certo? Você pode estar usando na preparação. Ó, tá vendo? Que ela ficou bem escurinha, certo? E você pode estar usando. A gente vai picar depois para usar. E aí vai estar utilizando fungo seca, a gente vai estar utilizando 40 ml de azeite, lembrando que o azeite é tanto para carne quanto para a gente refogar o arroz, certo? O arroz arbóreo, 125 gramas. Cebola, meia cebola. Né? Pensando que meia cebola de uma cebola média, tá? Uma cebola média. 25 ml de vinho branco. Nesse caso específico, eu só coloquei o vinho branco para poder fazer, para poder refogar o arroz. Você pode também optar por botar um pouquinho no final. No final mesmo, quando você vai desligar o risoto. Então, você desliga o risoto, aí você coloca vinho branco, você pode colocar o vinho branco, a manteiga e o queijo, tá? O fundo de carne, nesse caso específico, se a gente não fosse usar o fungo, a gente poderia, por exemplo, se fosse de limão siciliano, a gente não usaria o fundo de carne, sim o de legumes, o caldo de legumes, certo? Sal, pimenta a gosto, fungo, também você pode colocar a gosto, se gostar de mais, colocar mais ou menos, tá? Só cuidado, porque ele tem um sabor bem específico. Queijo parmesão, 20 gramas de queijo parmesão ralado, filé mignon, 200 gramas, salsa a gosto, e aí isso é salsa picadinha, tá? E alho. E eu dei uma errada aqui que sumiu, não sei porque eu não botei, manteiga. Manteiga vai no final, quando você desliga o risoto, e aí vai ser mais ou menos uma colherzinha rasa, né? 20 gramas de manteiga, certo? Que é no final, depois que termina tudo, aí você coloca o queijo e a manteiga. E se quiser, mais um pouquinho de vinho para dar aquele cheirinho do vinho, certo? Ok? Então a gente vai começar o processo. Primeiro a gente vai cortar a cebola,
E o alho, tá? O alho também vai ser picado. Vai também picar. Você vai cortar em brunoise. Tanto a cebola quanto o alho. Deixa eu deixar aqui. Tá dando pra ver a tábua, gente? Sim. Deixa eu arrumar essa segunda aqui. E tá arrumando para ver se fica melhor de visão. É muito ruim a pessoa assistir uma aula que a pessoa não consegue ver direito. Tá, então eu corto o julienne bem fininho. Cuidado com os dedos. Gente, na terra de vocês, tá quente ou tá frio? Brasília tá um forno, misericórdia. Aqui em Caldas também fez calor absurdo. Tá muito quente. Nossa Senhora. Olha, aqui é quente, gente, mas tá mais quente que de ar. Não sei se era porque a gente passou uma temporada de inverno e eu me acostumei, mas acho que não. Né? Gente, eu vou só um minuto aqui tirar um print da minha. Tirei da mesma classe. Tirar na mesma classe, depois eu preciso montar meu relatório. Certo? E aí vocês vão cortar, é bem pequenininho. Lembrando, professora, pode ralar. O D pode, lembrando aí você diminui. Por quê? Porque ele vai ficar mais ácido, tá? Se ralar, vai ficar mais ácido. Então, nosso alho. Um dente de alho. Tá? O tamanho do dente de alho. Também cortado. Lembrando o alho. Alguém tá cortando alguma coisa. Não sei quem é. Certo? Ó. A varita meio ardida aqui minhas mãos. Cebola. Aqui no alho. O filé mignon. Ok? Vou corta ele em cubinhos. Algumas pessoas vão fazer o risoto e começa com o filé mignon e deixa o filé mignon durante todo o cozimento. Pode deixar? Pode, mas eu não gosto muito porque eu acho que o princípio do filé mignon ele ser bem extremamente macio. Se eu deixar o filé mignon cozinhar durante 15, 16, 17 minutos, ele vai soltar muito líquido. Aí eu não gosto muito de fazer isso, gente. Então, geralmente, eu douro ele. Vou botar aqui, vou temperar logo ele. Vamos temperar logo. Eu douro ele.
Eu dou uma dourada nele e retiro. E aí termino o procedimento. Quando o risoto está na metade do cozimento, eu volto ele, tá? Porque eu acho que ele mais macio, ele fica mais saboroso, certo? Mas as receitas, geralmente, elas deixam, você deixa ele durante todo o cozimento. Mas não, como já está usando caldo de carne, então, tipo, eu acho desnecessário. É que o gosto da carne vai estar lá. E aí a gente vai pegar aqui, vou botar aqui. Eu já vou aproveitar, vou fazer tudo, tá? Tô cortando a carne, vou cortar o fungo. Eu prefiro cortar o fungo pequenininho, mas aí fica a critério. Tem pessoas que não deixam mais grosseiro, tá? Deixa maiorzinho. E pode cortar e voltar para a água, não tem problema não. Você utiliza essa água também quando for fazer o cozimento do risoto, que aí dá mais sabor ainda, certo? A gente vai virar a câmera aqui, que a gente vai começar o nosso procedimento. Eu vou fechar essa outra câmera. Pronto. A câmera que é no computador, ela tá fechada, gente. Ela tá fechada, tá certo? Vou botar só, a gente só vai tocar nessa que tá no fogão, ok? Então, a gente, só para frisar, a gente vai usar 40 ml de azeite, 125 gramas de arroz arbóreo, meia cebola, 25 ml de vinho branco, um caldo de carne ou fundo de carne que a gente vai estar utilizando. E a gente vai estar utilizando 250 ml, tá, do fundo, o fug sec já hidratado, queijo parmesão 20 gramas, filé mignon 200 gramas, salsa, alho e manteiga, certo? E a gente vai começar o processo. A gente vai colocar, a gente já colocou o fundo para hidratar, você pode estar colocando 30 minutos antes com água morna, tá certo? Ou deixar colocar ele bem antes para hidratar em água natural, tá certo? A gente cortou a carne, cortou o alho e a cebola, a gente vai estar utilizando, a gente temperou a carne com sal e pimenta, a gente vai levar ao fogo com um pouquinho de azeite e a carne e vai reservar, tá certo? Então a gente vai começar o processo. Estão vendo meu fogão? Quem está vendo meu fogão? É que você está vendo meu fogão. Estão vendo meu fogão? Sim. A tela não pode estar preta, tá? Tem que estar vendo meu fogão. A gente vai colocar aqui um fiozinho de azeite, certo? Vai deixar ele dar uma aquecida. Lembrar a carne, a gente não coloca a carne na panela fria, tá? Faz isso.
A gente vai estar colocando agora a carne, ó, para dourar, tá? Lembra-se que filé mignon. Pode ser outra carne? Pode. Pode, poderia ser pato, certo? Poderia ser pato com fungo seco, massa. Só que você cozinha o pato antes e deixa o pato meio molinho. Podia ser pato, podia ser um outro tipo de carne já pré-cozida, cozida, desfiada. Podia ser charque, podia ser carne de sol desfiada, tá? Esse processo do risoto é a mesma base para tudo, tá? Você pode fazer risoto de fruta, risoto só de queijo, risoto só de legumes, e a base é toda igual, certo? Então a gente vai botar aqui a carne, coloquei a carne. Lembrando, você já vai dourar a carne na mesma panela que você vai fazer o risoto, porque o intuito é que o risoto fique com aquele gostinho da carne frita, né? Assadinha. Ah, mas é muito azeite, não, gente. É só para melar o fundo da frigideira mesmo, da panela, tá? E a gente vai deixar. Cortei em cubinhos. Lembrei, é um risoto. Então, assim, não corta aquele cubo de carne grande, porque. Mas também não minúsculo, senão ele some. Certo? Então, a gente vai deixar ele dar uma douradinha. Eu vou deixar ele ao ponto, tá? Ele vai estar mais ou menos ao ponto, porque a gente ainda vai levar ele para o cozimento no final do risoto, certo? Como eu disse. O intuito é que ele não solte a água dele em excesso, porque senão a carne vai endurecer mais, sabe? Gostoso dela, ela macia, puleta, mesmo que seja desse risoto. Pronto, vou estar tirando agora a minha carne. Nessa gordurinha que ficar, ou nesse restinho de resíduo da carne que ficar, você vai dourar a cebola e o alho, tá certo? Depois vai colocar um pouco mais de azeite. Eu coloquei 40 ml, mas vai conforme você se agradar, né? 40 ml é o que eu acredito, que eu recomendo de máximo de azeite. Mas se você quiser menos, pode também estar utilizando. Lembrando, se for fazer um risoto e que seu risoto seja um risoto claro, você não deixa dourar a cebola, tá? Você só deixa a cebola dar uma choradinha, que a gente chama. Por quê? Nesse risoto a gente vai estar usando caldo escuro, a gente vai estar usando carne, a gente vai estar usando fungo, então tudo é escuro nele, então não tem problema, ele pode estar douradinho. Mas se fosse um risoto, por exemplo, de parmesão, ele não pode ter coloração na cebola. Essa cebola tem que continuar branquinha, por causa que basicamente você vai estar colocando. Você vai estar colocando. Ele é branquinho, tá? Estou colocando agora meu arroz, certo? A gente vai refogar junto. Aquele processo muito parecido que a gente faz com aquele arroz refogado na nossa casa. Bem parecido mesmo.
No meu caso aqui, ó, aqui é o caldo de legumes, desculpa, o caldo de carne, eu vou estar colocando aqui para dar uma esquentada, e aí já dá uma antecipada. Cozimento. Lembrando também que a cor mais escura que tá nele é que a gente usou a carne, né? A mesma panela para carne. Então a gente vai ficar mais escuro do que os demais. Pronto. Nesse processo aqui a gente vai estar colocando o vinho, certo? O vinho, 25 ml de vinho. A gente vai deixar ele dar uma secada, certo? Bom, você pode baixar um pouquinho o fogo, que é para poder ele secar um pouquinho, ele secar mais lentamente. Ele bastante cheirinho de vinho. Aí vai vir aqui, ó, com o fungo. Como eu disse, pode estar usando a água do fungo também, se você hidratou. Certo? O fungo pode estar um pouco mais cortado, um pouquinho menos também. Então não corta muito pequenininho, tipo, na água, porque senão não vai nem entender que ali é fungo, tá? Então não fica legal. Uma coisa, a água, o caldo ou água que você for usar no todo, não pode estar utilizando de uma vez. Você não vai encher o teu risoto de água ou de caldo, tá? Você vai colocar aos poucos. Coloca uma parte, vai deixando secar, coloca outra parte, porque ele pode precisar menos. Então, a exemplo, aqui a gente colocou o líquido do fungo, né? Então, ele pode precisar menos. Se você botar em excesso, o intuito do risoto é que ele fique sequinho e al dente, certo? Ele não pode empapar. Ele tá cremoso por causa do amido. Mas os carocinhos, eles não podem ficar amassados, tá? Eles têm que ter uma certa consistência. Quando uma vez do vinho, eu deixei secar mais um pouquinho. Agora, eu vou estar colocando a nossa carne, tá? Ó, ela soltou inclusive água aqui, ó, o caldinho dela. Vai usar ela também, certo? E aí sim a gente vai estar colocando água, certo? Não adianta botar fogo alto. Botar fogo alto, vai secar a água e não vai cozinhar. Tá? Aí, nesse processo aqui, você pode, se você quiser, botar um pouquinho de sal. Mas eu recomendo até que você não faça esse processo, você deixe mais para frente. Porque a gente colocou sal na carne, né? E vai levar queijo. Então, por esse motivo, é mais interessante deixar um pouco mais para frente. E a gente vai deixar aqui, certo? Cozinhar. Eu botei só parte do caldo, ó. A outra parte do caldo tá aqui. E só vou colocar se eu precisar.
certo? Aqui, enquanto ele cozinha, a gente vai voltar à nossa focaccia. Usei caldo quente, tá? E vou baixar aqui o fogo. Como eu disse, as preparações de hoje, fora a focaccia, que de todo jeito não daria para fazer em uma aula, se deixasse ela sem mexer nela, né? Sem ter começado o processo. O resto é bem. Não demora, não, tá? São preparações relativamente rápidas para assar, para fogo, né? Que é raro porque a gente usou muitas preparações bem demoradas, né? Como as preparações de coq au vin, de bourguignon. Preparações mais rápidas foram as italianas, não sei se vocês perceberam. Lembrando, vocês podem notar que vocês têm duas fichas adicionais, né? Que é do sobremesa italiana e da carbonara. Macarrão à carbonara. E aí a gente decidiu não usar elas, tá? Eu decidi não usar elas e substituir, porque eu não tinha feito risoto. E o pessoal também pediu petit gâteau, que é um clássico francês, né? Então a gente resolveu fazer. E por algumas dificuldades de logística, né? No caso do tiramisu, que a gente tem uma dificuldade de achar o mascarpone, né? Eu consigo produzir mascarpone aqui na minha cidade, mas nem todo mundo consegue, porque não acha o material necessário, né? Então, por causa disso, eu fiz essa troca. Achei mais conveniente, tá? Ser mais acessível a todo mundo. Eu deixei. Como eu disse, a gente não vai colocar água até que haja necessidade, até que seque essa água, tá? O baixo, porque senão a água seca e não cozinha, o caldo seca e não cozinha. A gente ainda vai precisar de faca e de tábua, porque a gente vai fazer e cortar o chocolate. E eu vou voltar aqui, a preparação para a mesa, certo? Lembrando que a gente vai utilizar mais 25 ml de azeite, aqueles 25 que eu deixei separado, certo? Vou voltar aqui. A gente já fez, já tem 2 horas aqui dessa preparação, certo? Oi? Alguém falou? A gente vai acrescentar agora o alecrim e o sal, certo, gente? Esqueci que eu tenho que cortar. Olá, alecrim. Você pode colocar o alecrim por cima, mas é interessante também dentro, tá? Para ter mais sabor, certo? Corta o alecrim, não bota ele inteiro, não. Você deixar por cima um pouquinho, inteiro, mas dentro é recomendado que você dê uma picadinha. Olha aqui o meu risoto. Na dúvida,
Então, estou sabendo o ponto de risoto. Prova. Pega o grão, prova, tá? Não fica no olhômetro, não. Pega o grão e prova. Eu vou estar colocando mais uma parte do caldo de carne. Lembrando, for usar caldo de carne industrializado, ele tem sal, tá? Recomendado é que você faça seu caldo de carne, o caldo de legume, o caldo de frango. Porque não tem sal, não faz mal. Você pode usar caldo de carne à vontade, porque ele não faz mal, porque é só a carne com legumes, tá? Agora, se for usar caldo de carne industrializado, cuidado no sal. Muito. Tô pra onde? Tô procurando aqui isso. Procurando aqui meu pãozinho. Muito. Eu vou botar aqui do ladinho. Vou pegar o meu pão aqui e vai misturar tanto o sal quanto o alecrim picado, tá? Lembrando, vou usar, como eu vou usar aqui sal refinado, cuidado para não colocar demais, tá? Aquela misturada. Vou dar uma olhada de novo no meu risoto. Quando você morder o arroz e você não sentir mais o creque, sim macio, ele tá no ponto, tá? Se por acaso, eu usei o caldo todinho, não chegou por algum motivo, certo? E você não tem mais caldo, você pode botar água, tá certo? A massa tá aqui, certo? Vou deixar ela descansar mais 30 minutos. Deixar ela descansar mais 30 minutos, vou até botar aqui. Pronto. 30 minutos. Ele vai apitar daqui a 30 minutos e a gente volta mesmo. Ah, uma coisa muito importante, tá? Bancada, praça está sempre limpa. Que é a praça, professora? É o local em que você trabalha, onde você faz seus cortes, você faz suas coisas, tá certo? Sempre deve estar extremamente limpo. Fiz uma produção, pega o pano, passa, tá? Não corre o risco de não corre o risco de ficar sujo, não. Porque o que acontece? Chegou a vigilância não quer saber. Certo? Vigilância não quer saber. Quer saber, viu? Um monte de coisa misturada, um monte de coisa suja em cima da sua bancada. Ah, mas a pia tá suja, mas é a pia, não é na sua bancada. Tá?
não é na sua bancada. Tenham esse cuidado, pelo amor de Deus. Nessa capa eu vou botar sal, tá? Como eu não tenho, só tinha sal na carne, eu vou ter pouca também. Então, eu botei um pouquinho aqui. Mas toma cuidado que o parmesão é bastante salgado, certo? Vamos lá. Lava aqui. Eu vou picar a nossa salsa, ok? Para poder a gente já antecipar. Finalização do prato. Ok? Não bota os galhos da salsa, gente. Ok? Grosseira. Botar as folhinhas da salsa. Galhos grossos. Alguém tá com o áudio aberto, gente. Eu não sei quem é. Faz um tempinho que ele tá com o áudio, tá batendo em algumas coisas. Eu não sei quem é. Vocês verifiquem aí quem tá com o áudio aberto. Porque ficou um retorno para mim. Jorge e a Maria é. Tá. Algumas pessoas estão com o áudio aberto, né? Dá uma olhada aqui no risoto. Cuidado para não esquecer o risoto do fogo. Pronto, o meu risoto eu vou precisar botar um pouquinho de água. Tá quase bom. Mas como o meu risoto não é só para mim, aí eu vou deixar ele um pouquinho mais. Mas vou ter bem pouquinho, tá? O meu fogo é bem alto. O mínimo é alto. Eu vou só dar uma fechada aqui nos áudios, pessoal. Lembrando que eu tô fechando, mas quem precisar pode abrir novamente o áudio, não tem problema nenhum não, tá? Só pra gente não ficar com esse retorno. Uma batedeira, gente, no meu ouvido, você não tem noção. Maria Sara, estou fechando seu áudio também, tá? Se precisar, você abre. Agora foi. Tá? Ficando aqui a salsa. Uma salsa, salsa bem picadinha, tá bem fininha. Tá bem delicadinha. Então, o meu queijo ralado e a manteiga que eu vou usar um pouquinho, tá certo? Vamos aqui. Dá uma olhada como é que tá aqui.
Pronto. O meu amaciou, certo? Como ainda tem um pouquinho de caldo, eu vou aumentar um pouquinho aqui a temperatura para ele evaporar mais rápido, porque ele já chegou no tanto que a gente precisa. Mordeu. Gente, mordeu o caroço do arroz. Vou fechar essa câmera aqui. Mordeu o caroço do arroz. O caroço do arroz não tá mais crocante. Pronto. Então ele já vai chegar no ponto certinho, certo? Aí tô deixando dar uma secada. Porque ainda vai manteiga, então vai manteiga, ele vai dar uma untada. Lembrando, por último, posso optar por colocar mais um pouquinho de vinho? Posso, no final, tá? Nessa etapa final, você colocar um pouquinho de vinho, quer colocar o queijo, a manteiga. Tá vendo? Tá quase sequinho. O queijo. Vou desligar a manteiga, um pouquinho de manteiga, umas 20 gramas de manteiga ou até menos, se você achar conveniente, tá? Se por acaso, professora, eu estou fazendo meu risoto, mas eu não vou comer exatamente nesse momento, então se for de carne, você deixa a carne para colocar, mais para frente, porque se ela ficar muito tempo nesse aquecimento, ela fica mais dura. E não coloca o queijo e nem a manteiga, tá certo? Se você não for servir. E obviamente nem a salsa, né? Tá? Eu vou desmontar aqui. Se por acaso você tiver a necessidade de esquentar ele, secou, pega um pouquinho de caldo e coloca nele para poder você dar uma esquentadinha, mas tem que ser de leve, tá, gente? Não dá para cozinhar, se não cozinhar. Tem uma colher para mostrar para vocês. Tá vendo? Ele não vai ficar papa não, gente. Certo? Ele vai ficar o grãozinho. Certo? Então, ele já está pronto. Nessa etapa aqui, ele está pronto para ser servido. Ok? Pronto para ser servido. A gente vai voltar aqui, que a gente vai pegar o nosso... A gente vai fazer o nosso petit gâteau. Gente, se estão tendo dúvida, está ficando alguma coisa em aberto, se tiver, avisa, certo? Se tiver, avisa. Se tiver tendo alguma dúvida, questionamento, vai falando. Eu vou agora lavar aqui a tábua, que eu vou precisar da tábua para cortar o chocolate. Cuidado quando estiver usando temperos, certo? Para lavar os equipamentos direitinho, a faca, a tábua, para não correr o risco
de ficar cheiro ou gosto. Por isso que no restaurante a gente não deve usar a mesma tábua para coisas diferentes, tá, gente? Então, o certo é que você tenha uma tábua no restaurante, uma para carne, uma para o frango, uma para o queijo, certo? Para as preparações, para cada preparação você ter um equipamento para não correr o risco, além dos processos por causa das situações por causa de alergias, viu? Então, tenha cuidado, pelo amor de Deus, não vou matar ninguém por causa de uma alergia, não. Primeira coisa do petit gâteau. Vou fazer o petit gâteau. Comece por onde? Liga no forno. Petit gâteau só pode ir no forno se estiver quente, bem quente, certo? Senão ele não vai fazer. Por que tem que estar quente? Qual é o processo do petit gâteau? É um bolo que só assou por fora, que não assou por dentro, tá? Como ele basicamente é ovos, né? Ele leva 10 ovos no petit gâteau praticamente, ele leva 5 ovos e 5 gemas. Apenas 125 de trigo. 125 a 150. Desculpa, 100 gramas de trigo. Só leva 100 gramas de trigo. Basicamente, ele é chocolate, ovos e manteiga. Então, por causa disso, ele vai ficar daquele jeito. Agora, se você deixar ele no fogo bem baixo, se deixar no fogo baixinho, ele vai basicamente cozinhar. E aí, você perdeu seu petit gâteau. Forma do petit gâteau. Pode ser forma de pão de mel, não. Certo? Uma forma mais alta. Essa aqui, ela é bem mais alta. Às vezes você pode encontrar ela um pouquinho assim, um dedinho menor que essa aqui, tá? Porque ela é bem alta mesmo, tá? Mas tem menorzinhas, mas ela deve ser mais alta do que larga, a forma do petit gâteau, certo? A gente vai no processo do petit gâteau agora. Vamos cortar o chocolate e botar ele para derreter, certo? Aí, como vai ser o processo? A gente vai pegar 250 gramas de chocolate em barra, meio amargo, certo? Meio amargo. Ah, sabia que tá faltando coisa aqui. Era meu chocolate. Não vai ter. Meio amargo. 250 gramas de chocolate meio amargo. 100 gramas de farinha de trigo, certo? Que deve estar peneirada. A gente vai peneirar ela. 160 gramas de açúcar. 250 gramas de manteiga. Então, o mesmo tanto de manteiga é o mesmo tanto de chocolate, certo? 40 gramas de chocolate em pó. Se por acaso você for usar cacau, aí você corte pela metade. Por quê? Porque o cacau, ele não tem o açúcar, então ele vai tornar mais seca a receita. Então você corta pela metade e também o cacau, que é 100%, né? Ele tem bem mais sabor de chocolate especificamente, né? Então, não vai precisar. 5 ovos e 5 gemas. Os ovos e as gemas devem estar em temperatura ambiente, sempre. Sobremesa, vai pedir sempre ovos a temperatura ambiente, certo? A gente vai derreter a manteiga e o chocolate junto, certo? E aí, qual é o processo? Você tem alguns processos. Você bota a manteiga para derreter e coloca o chocolate, mas aí o fogo deve estar bem baixinho, para não correr o risco de queimar nem a manteiga nem o chocolate. Você pode colocar em banho-maria, que é o mais correto e o mais seguro, certo? E você pode colocar no micro-ondas para derreter no micro-ondas, que também é uma opção, tá certo, gente? Nesse momento a gente vai cortar aqui o chocolate. Cadê minha faca?
Alguém pode me dizer a hora? Deixa eu ver. 8 e quanto, gente? Não tô enxergando. 8h38, Érica. Tá, obrigada. Fico toda encandeada, gente. Eu ligo a luz aqui para ajudar vocês, mas eu fico muito encandeada. Aí vocês cortem o chocolate, tá? Eu tô cortando o chocolate aqui em pedaços menores, que aí ele vai derreter mais facilmente, tá? Eu tô usando 2 tipos de chocolate, comecei a usar um, não deu, mas os 2 são de marcas boas, são chocolates Nobre, certo? Não é cobertura de chocolate, gente, é chocolate Nobre, certo? Chocolate Nobre. Como vocês veem, o petit gâteau, ele não leva muitos ingredientes. Então, o que vai dar a garantia do teu petit gâteau ser bom é você estar usando produto bom, certo? Produto bom. Cuidado com cortar chocolate, porque o chocolate é duro. Não cortar a mãozinha, dedinho. Então, encosta a faca e apoia os dedos assim, melhor. Porque às vezes ela corre, pode correr, tá? Faz devagar, sem pressa, para não correr risco. Outra coisa sobre o petit gâteau, certo? Vocês têm 2 situações. Vocês podem pegar o petit gâteau e colocar todos eles na forminha. E aí ele tem uma durabilidade na forminha menor. Você consegue manter ele na geladeira sem nenhum risco. Durante uns 3 dias, 3 a 4 dias, sem risco. Se você deixar ele numa embalagem bem hermeticamente fechada, que não junte umidade, não tem alteração de temperatura na geladeira, tá? Quer dizer, de ficar suando, de criar água dentro, tá? Você consegue manter ele até uns 5 a 6 dias, certo? Se a geladeira também não for aquela que vive sendo aberta. Né? Porque você não manipulou, você fez a massa e não manipulou. Então, nesse caso especificamente, você consegue ter um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque você está mexendo com o ovo está ali praticamente cru, então, mais que isso eu não recomendo de jeito nenhum. Eu digo essa quantidade de tempo, que era a quantidade de tempo que a gente conseguiu deixar lá no restaurante, nesses padrões, tá certo? Nesses padrões. Então, a gente vai fazer o processo, eu vou colocar o processo, vou fazer o processo em banho-maria, porque eu já vou usar o bowl. Eu acho que eu vou botar ele para... Deixa eu ver se eu tenho... vai ter que ser ali na... Cadê uma panela? Panela grande. Vai ser... Tô com um bol só grande, pô. Vou deixar aqui. É ruim como tá sem lugar. E tá procurando um lugar para deixar a massa. Acredita, gente? Só para trocar esse bol. Esse bol que vai ser melhor. Preciso de mais bol.
Se for colocar no micro-ondas para derreter, cuidado, vá botando de cada meio minuto, certo? Para poder não correr o risco de você queimar. Como eu disse a você, a focaccia ainda está ali no fogo. No fogo. Ainda está ali se preparando, vamos dizer. Lembrando outra coisa, botou persigator no forno, não use outra coisa não, tá? Não pode abrir o forno antes do tempo e não pode colocar outro produto junto com o persigator. Seu persigator não vai dar certo. Certo? Então, eu recomendo que vocês tenham extremamente cuidado com isso. Tá? Extremamente cuidado com isso. Enquanto está chegando ali, pronto, o mudei tudo aqui, ó. Eu não percebi, tô toda molhada. Vamos voltar aqui para a nossa massa. Essa massa aqui, que a gente vai dar uma olhada. Ó, essa aqui foi a massa que eu fiz com vocês, tá? A massa começou a crescer. Ela tá se expandindo, certo? Mas passou só uma hora. Só passou uma hora, ok? Aí essa fica no mesmo processo, deixar ela crescer, depois que ela crescer, aí vou colocar alecrim, vou colocar sal, vou deixar ela por mais 30 minutos, certo? Para poder usar ela. A gente vai peneirar a farinha, vamos peneirar logo a farinha. Aproveitar que a gente está aqui, a gente vai peneirar a farinha, já deixar ela peneirada. Peneirar a farinha. Vou pegar aqui meu bolo. Pesar. Só 100 ml, 100 miligramas de farinha.
Botei água para esquentar, tá? Como eu disse, pode ser no micro-ondas também, mas com micro-ondas de meio minuto, para não correr o risco de você queimar. Lembra de peneirar também chocolate, tá? Aqui. Vou estar colocando isso aqui, no meu caso eu vou botar cacau, que é uma opção. Agora lembrar que aí você bota só a metade, tá? Você pode juntar o chocolate com o trigo, tá? E eles só vão ser incorporados por último. Certo? O trigo com o chocolate, a gente vai bater com a batedeira, certo? Até ficar bem aerado os ovos, as gemas e o açúcar, certo? Vou pegar minha batedeira. Esqueceram de mim. Pronto, a minha água esquentou. Aqui tem o chocolate, certo? Eu vou colocar minha manteiga aqui. Minha manteiga eu deixei ela quase... deixei ela certinha. Bem pouquinho de diferença. Bem pouquinho de diferença mesmo.
Isso mesmo. Perdi pouquinho. Fez 250 aqui. Tá. Espátula. Érica, esse chocolate e a manteiga que você está colocando, você vai derreter ele no banho-maria? É. Ah, tá. Banho-maria é mais indicado, tá? Por quê? Tá. Porque o banho-maria é mais seguro. É Certo. mais difícil você queimar com banho-maria do que com, Micro-ondas, né? com micro-ondas, com outras coisas, tá? Aqui. Um pouquinho que vai ser justamente o que eu vou usar para untar as formas. Separado isso. Separado pensando nisso. E tá aqui, certo? Vem pra cá, ó. E vai fazer aquele processo de misturar e mexer. Cuidado, no meu caso aqui, que tem o banho-maria, né? Banho-maria tem que ter cuidado. E o bom do banho-maria é assim, tá? A parte de cima maior do que a parte de baixo. Oh, não tô mostrando, né? Érica, chega um pouquinho a câmera para. É o que eu vou fazer. Tá, obrigada. Tava em outra. Tá chegando agora? Oi, ok, tá. Tá ótimo. Tá na boca do meio, eu troquei. Aí lembrando, banho-maria, o melhor mesmo é a gente fazer banho-maria assim. A parte de cima maior do que a de baixo, tá? Você fica com contato com a água, mas não corre o risco de transbordar aqui por baixo, entrar, tá certo? Então tenha sempre esse cuidado. Tá, mamãe me dando uma misturada. Não vai ferver, é só derreter. Derreter o chocolate é o que a gente precisa, certo? Tô usando luva, porque ele vai se movimentar, então, para não correr o risco dele sair do lugar, derramar o chocolate. É por isso que eu pico o chocolate, porque ele fica bem mais fácil dele derreter, tá, gente? Leva menos tempo. Uma espátula de silicone, vai tirando as bordas, tentando dar a borda para o centro. Depois que a água está quente, ele não demora. O mais demorado mesmo é esquentar a água, no caso do banho-maria, tá? E aí o micro-ondas não tem isso, mas tem um risco bem maior da gente queimar. Ah, não, vou adiantar, vou botar 2 minutos. Provavelmente você pode queimar uma pontinha, e se você queimar uma pontinha do chocolate, ele vai amargar, viu? Além que às vezes você estraga, ele não presta para mais nada. Ele desanda, tá? Ele solta, é como se ele saísse do... Ele deixa de ter a... Ó, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo a água aqui, ó. A água saindo. Professora, eu continuo sem ver, tô vendo só o balcão aí. Você tá vendo o quê? O balcão? É, só o balcão. Ah, ele foi... E agora? Ótimo, agora eu tô vendo tudo. Tenho sempre a certeza que derreteu tudo, tá, gente?
eu não sei se vocês viram, eu fui desligar ali, derramou, ó, certo? Mas como a de cima era maior que a de baixo, ela não corre o risco de derramar água e salpicar água no chocolate em cima, certo? Por isso que é interessante. Oi. Aqui para mim tá sem sua imagem. Eita, então você tem que sair e entrar. Por causa que eu, inclusive, desliguei, saí para poder entrar de novo sem a câmera. A minha câmera está fechada, a câmera da mesa. Então agora eu só estou com a câmera do fogão ligada. Entendeu? Só que eu não tenho mais controle. Aí se você saia e ligue de novo para poder ver. E agora, tá vendo? Você entrou? Já foi entrar de novo, já vai estar vendo a bancada. Já vou estar na bancada. Tá derretendo aqui o centro. A colega voltou? Não voltou. Gente, voltando aqui para a bancada. Por que a gente vai voltar para a bancada? Porque a gente precisa ver a massa, certo? Quando a massa precisa ser vista. Será que a colega não conseguiu voltar? Colega. Gente, tem gente aí ou vocês sumiram? Oi? Professora. Oi. Pensei que vocês não estavam ali. Deixa eu até ver aqui uma coisa. Tô aqui, o meu tá normal. Tá vendo a mesa? O meu tá normal, tô vendo. Uhum. Agora sim, Érica, eu tô enxergando. Vamos lá. O que eu ia fazer, gente? Pegar a massa. Voltar aqui na massa, tá? A gente vai pegar a focaccia. A focaccia a gente só vai botar ela no fogo quando a gente tirar o petir. Por quê? Porque o petir é bem rápido, então a gente não vai esperar, sabe? E a focaccia ela vai ficar assando para eu poder mostrar para vocês. Certo? Deixa eu ver aqui que eu ia mostrar. O que eu ia fazer aqui? Cadê? Pronto, a gente botou as 2 horas, depois dos 30 minutos, depois que a gente colocou o alecrim e o sal, certo? A gente vai pegar essa massa, vai dar uma aberta dela com a mão, certo? Com a mão, a gente não vai fazer processo no rolo. E a gente vai pegar uma forma untada e vai colocar ela dentro, certo? Untada com azeite. Apesar que eu acho que vai dar pra gente colocar a focaccia para assar, que só são 15 minutos. Certo? Olha o processo da focaccia. Eu vou abrir a câmera. Vou baixar aqui. Ó, quem estava perguntando da massa, tá? A massa da focaccia. A gente não precisa de rolo. Porque o que a gente vai fazer? Nessa massa aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? A gente vai abrir nela, vai abrir ela na mão mesmo.
tá? Ah, pode abrir com um rolo? Pode, mas você não precisa. Eu vou até mostrar. Vamos lá mostrar com o rolo, né? É com um, com o outro, com um, com o outro. A gente pode abrir ela no rolo? Pode, mas você não vai abrir muito ela, tá? Não vai abrir muito ela. Ó, no meu caso aqui, ó, a Cássia, ela ficou com alguns pedacinhos de coisa mais pra cá, certo? Se você abrir muito, ela vai ficar muito fina e aí quando assar vai ficar ruim, certo? Não vai ficar legal. Vou pegar aqui a minha forminha. Oh, Deus. Essa aqui já vai dar. Vou botar azeite. Essa ainda não é o azeite que a gente vai usar, tá? Esse é o azeite só pra gente untar aqui a forma. Só pra untar a forma. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês botam na forma, dá uma espalhadinha nela na forma para que ela fique uniforme. E aí, a gente vai fazer esse processinho aqui, ó. Fazer furinhos nela, tá? É uma constante da focaccia, dela ter furinhos. Com os dedos, não sei se vocês estão vendo. Tá? E aí sim, aquele azeite que eu falei, os 20, as 20 gramas, as 25 ml de azeite que a gente não usou, a gente vai usar nesse momento, tá certo? Nesse momento a gente vai utilizar. Ele vai vir aqui e vai regar a focaccia. Certo? Fizer aqui esse processo. Aí você pode estar colocando mais sal grosso e mais um pouquinho de alecrim. Aí aqui em cima você pode estar colocando o alecrim inteiro, sem picar, tá certo? Vou colocar um pouquinho de sal, não é sal grosso, mas vou colocar um pouquinho, porque eu coloquei pouco sal. Então... E aqui a gente vai levar no forno, tá? Forno a 220 graus, por cerca de 15 minutos, ok? E vamos botar aqui os 15 minutos. Ei, eita, professora, mais usa, viu? Mais usa. Eu vou botar aqui 12 minutos. Lembrando que é 15, mas a gente bota 12, porque a gente não sabe como é o forno, como que o forno vai se comportar, né? E aí a gente se arruma aqui. Vamos arrumar. Pronto, agora a gente vai pegar a massa do petit gâteau. A gente já derreteu o chocolate está bem derretido. Vou botar aqui de novo. Tá derretido. Tá derretidozinho. Tá aqui. Já desliguei, tá? Depois que derrete, você desliga. Derreteu, você desliga.
Volta para cá. Vocês viram que não há necessidade do rolo, né? Eu mostrei o rolo só para a gente ter a noção, mas não há necessidade do rolo. Alguém quer água? Agora ele vai fazer o processo. Vou ligar aqui minha batedeira. Vou ver se na batedeira o petit é legal, para ficar bem airado, certo? Vou botar aqui só um pouquinho. Então a gente vai pegar. Ah, professora, quanto? Eu separei ali 100 gramas de trigo. Opa, 100 gramas de trigo com 40 gramas de chocolate. Certo? Se for cacau, você troca por só metade ou até um pouquinho menos, certo? Na batedeira, a gente vai pegar aqui, ó. Vou colocar os ovos, 5 ovos e 5 gemas. 5 ovos e 5 gemas. Vou começar pelos ovos. Lembrando, truque. Sempre. Ui, tem isso aqui sem água. Tem essas casquinhas aqui. Sempre botar numa outra vasilha, tá? 2. Quem é que abre ovo com uma mão só? Quem é o Chicão que abre só com uma mão? Eu não abro não, gente. Nunca aprendi isso não, viu? Cinco. Agora a gente vai para a segunda parte. Só gema. Só gema. Só gema. A gema. Nada de claro. Eu tava contabilizando, gente. Eu não cozinhei com tanto ovo, tanta manteiga. Como eu cozinhei esses dias. Nunca vi, é muito. O que você estava fazendo, quindim? Não, com essas coisas de cozinha francesa. Quindim. Quindim é quindim, né, meu filho? Quindim é ovo com açúcar, gente. Quindim é ovo com açúcar. Acho que o corpo fica até escanteado, bichinho. O bicho fica até escanteado. É porque é ovo com açúcar, né? Mas eu tô dizendo assim, a cozinha francesa mesmo, gente. Eu dou nas aulas de cozinha francesa. Eu tava calculando. Eu tô dando aula hoje para vocês, é um dia, né? Amanhã eu vou dar para outra turma. E no sábado de manhã, para essa outra turma de novo. Vocês eu dou segunda e quinta, né? E eles eu dou sexta à noite e sábado. E eu tava calculando
Só a aula de hoje, amanhã e sexta, eu vou estar usando 20 ovos, gente. 20 ovos, só nessas 3 aulas. Eu estava verificando a situação. Pronto, os ovos estão aqui, tá? 5 ovos, 5 gemas. A gente vai pegar aqui o açúcar. Vai colocar aqui, são 165 gramas de açúcar. Lembrando, estou usando açúcar cristal. Se você usar o açúcar que não é cristal, né, o refinado, ele vai diluir mais rápido, tá? Então, a diferença bem mesmo vai ser o quanto você vai bater isso aqui para poder ficar bem airado, tá? Eu vou ter que ficar aqui no cantinho, vou mudar aqui a câmera de posição, que é para poder meu fio caber. Tá? E nós vamos lá, pode ser igual a Ana Maria, com açaí que tá o louro. Eu gosto de dar uma batidinha nos ovos, para poder acrescentar o açúcar, mas é opcional. Vou dar uma olhada aqui. Eu gosto de visualizar as coisas. Vocês vão bater até ficar bem airado, tá? Bem airado mesmo o ovo.
Como tá branquinho já. Tá? Bem airadinho. Verifica se não tem nenhum traço de açúcar, porque às vezes o açúcar, se for açúcar cristal, às vezes fica um tracinho, certo? E a gente vai fazer a segunda processo. São 3 processos dessa massa. Primeiro processo, ovos, gema, ó, esse aqui já é o a focácia. A focácia ainda vai ficar mais de 5 minutinhos dela. E a primeira etapa, bate gema, ovos e açúcar, até ele diluir todo o açúcar, ficar bastante aerado e esbranquiçado. Já tinha derretido o açúcar, o chocolate já tem que estar derretido, porque senão, se a gente bater os ovos antes, o que vai acontecer? Você vai ter o processo daqui que vem a derreter, você perde a aeração dos ovos, tá? Então vamos para cá, ó. Deixa eu ver se tá dando para ver tudo direitinho, tá dando? Então, a gente vai colocar o nosso chocolate, vai colocar delicadamente aos poucos, tá? Bota uma parte, certo? E vai misturar bem delicadamente, porque a gente não quer perder a aeração, certo? E a gente vai pegar o trigo e o cacau, no caso, chocolate. No processo, tá? Lembrando que está peneirado.
tanto o cacau, o chocolate em pó tá peneirado, quanto o trigo, certo? Vai juntando aos poucos, não bota tudo de uma vez, de dentro para fora, de baixo para cima, certo? Junto dentro para fora, ó, do meinho para fora e de baixo puxando para cima, certo? Nada de bater, gente, pelo amor de Deus. Vocês vão ver que ele vai perdendo, conforme vai acrescentando o trigo e o chocolate, ele vai perdendo parte do airado, né? Mas se a gente bater, ele vai perder muito, ele vai murchar bastante. Professora, esse trigo, ele é com fermento ou sem fermento? Não, sem fermento. Você vai verificar que primeiro que todos os clássicos vão ser sem fermento. Todos os clássicos sem fermento, tá? Essa injeção de fermento na massa é recente. A segunda, eu não recomendo de jeito nenhum, porque, por exemplo, basta você comprar um trigo que não esteja tão novo. O fermento não vai funcionar da mesma forma, tá? Então, eu recomendo que você use sempre trigo sem fermento e você acrescente fermento. No caso do petit gâteau não leva fermento, tá, gente? Petit gâteau não leva fermento. Apesar de você achar, a gente tem aquela aparência que ele leva fermento, que ele tem uma aparência de crescido, não leva, tá? É só o airado dele. E outra coisa, brownie não leva fermento, certo? O intuito do brownie é ele ser um bolo que a gente chama de bolo solado. Não existe brownie fofinho, existe brownie molhadinho, tá? Ele é um bolo que não vai crescer e ele vai ser molhadinho, porque a quantidade de chocolate que ele leva é igual o petit gâteau. É uma quantidade bem significativa de chocolate e manteiga. Então, é a gordura que vai fazer ele ficar molhadinho e vai ficar... A gente tem aquela impressão que ele é macio, mas aquela maciez é pelo tempo curto de forno e pelo fato de ele ter bastante gordura, seja do chocolate, seja da própria manteiga. Tá certo, gente? A massa dele é parecida com o do brownie, né, Érica? Ele é muito parecido. Só que o brownie, ele leva mais tempo de forno e ele leva mais trigo que isso, né? Mas também leva menos do que um bolo tradicional de chocolate. Né? Que um bolo tradicional de chocolate